Olá, meus amigos e amigas em casa, tudo bem com vocês? Sou o professor Elias Santana, professor de língua portuguesa aqui do Gran Cursos Online. E estamos aqui hoje para fazer o Grandicas, tá certo? Para que nós possamos discutir questões da banca Universa. Essa banca, pessoal, que tem algumas características bastante peculiares. A Universa, é importante saber que a banca IADES, que no ano passado aplicou muitos concursos, na verdade, a banca IADES ela é uma dissidência da Universa. Então, se você estiver estudando para o seu concurso e porventura você resolver também, além de questões da Universa, questões da IADES, até porque ano passado houve muito mais provas da IADES do que da Universa, você está estudando legal, beleza? Mas, lógico, prefira as questões da Universa. Aqui no nosso Grandicas faremos só questões da Universa. Um detalhe interessante é porque nas provas desta banca, eles colocam textos extremamente extensos. São textos muito grandes. Só que eu peço que você tome muito cuidado porque, apesar da grande extensão dos textos, eles não chegam a ser complicados, eles não chegam a ser impossíveis. Então, por isso que eu peço que você tenha cuidado na hora de resolver as provas. Toda vez, lembre-se para mim primeiro de começar pela leitura da questão e só em seguida fazer a leitura do texto. Não perca muito tempo com a leitura de um texto muito extenso. Só para você ter uma noção, mostra para mim na tela, por favor, Alisson. Olha só o tamanho desse texto. Ele vai até a linha 41, tá certo? E nesta prova havia 3 texto. Esse aqui é só o primeiro texto, tá certo? Só o primeiro texto. E esse aqui já vai até a linha 41, ou seja, são textos muito grandes, textos muito extensos. Então, precisamos ser mais operacionais, mais objetivos. É importante que você leia as questões para que você já vá ao texto sabendo aquilo que te será perguntado, tá certo? Faremos aqui resolução de questões de gramática e de interpretação de textos. Na hora das questões de interpretação de texto, nosso procedimento inclusive será o mesmo. Ler as questões e depois ir ao texto. Só que é óbvio que, na hora de uma questão de interpretação de textos, é importante que você conheça um pouco do texto, para que você não fique voando demais e acabe fazendo alguma análise equivocada, tá certo? Eu sou o tipo de professor que sou contra essa leitura na hora da interpretação de texto, uma leitura muito pequena, só de trechos do texto, porque às vezes você não compreende o sentido total do texto e acaba perdendo detalhes, e principalmente porque a banca Universa tem por hábito, às vezes, colocar textos literários nas suas provas. E os textos literários, eles são mais capciosos, eles são mais perigosos. Então é importante que você leia o texto inteiro para que você compreenda aquilo que o texto está te dizendo. E aí depois sim, quando você estiver lá lendo os itens, quando você estiver resolvendo os itens, aí você vai, lógico, pegando trecho a trecho, destacando trecho a trecho, até porque eu não vou te aconselhar a ler o texto muitas vezes. Leia a questão, leia o texto, e aí conforme você for resolvendo item a item, você vai lá e pega o trechinho que te interessa. Perfeito? Vamos à tela, por favor. Olha, teremos aqui esse texto para resolver 3 questões iniciais de uma prova da Universa aplicada em 2014, tá certo? Vamos aqui comigo, ó. Questão 1. Eu coloquei numa tela separada o texto justamente porque o texto é muito grande, então retornaremos ao texto sempre para resolver as questões. Olha lá. No que concerne aos aspectos linguísticos do texto, assinale a alternativa correta. O termo de Carnaúba, na linha 10, qualifica o termo chapéu, também na linha 10. Ele está dizendo, pessoal, que esse sintagma preposicionado aqui, ó, esse de Carnaúba, está caracterizando essa palavra chapéu, ou seja, ele está te falando que a característica do chapéu é ser de Carnaúba. Perceba para mim que é uma questão de gramática, portanto, nesse caso, não vai exigir ainda a leitura completa do texto, vai exigir de você só a leitura do trecho. Vamos então lá, linha 10, por favor. Olha só o que ele disse para você, ó. Quero que você pegue para mim na linha 9, bem aqui, ó. Disposto estou, coronel. Pronto. Baixa os olhos para o chapéu velho de palha de Carnaúba. Para mim. Olha aqui, ó, de Carnaúba, ó. Tá bem aqui. Gente, vamos ver aqui, ó. A palavra chapéu está bem aqui, ó. Chapéu que, segundo a língua portuguesa, se você observar, morfologicamente falando, estamos tratando de um substantivo. Perceba que, inclusive, antes dele, olha o que eu tenho aqui, ó, um artigo da língua portuguesa. Pessoal, estamos falando de um chapéu qualquer? Não. É de um chapéu que, olha só, é velho. Essa é a primeira característica do chapéu, ou seja, o adjetivo desse chapéu é ser velho. E a próxima característica desse chapéu, pessoal, é um chapéu velho e, além disso, é um chapéu de palha de Carnaúba.
De palha de carnaúba também é uma característica do chapéu. Conseguem ver isso comigo? Agora, pessoal, de carnaúba não é uma característica do chapéu. De carnaúba é uma característica, olha de quem? Da palha, tá certo? É uma característica da palha. Não é de uma palha qualquer que estamos falando. É de uma palha de carnaúba. Portanto, pessoal, o seu primeiro item aqui, ó, ele já está errado. Ah, esqueci de dizer o seguinte. Lógico que você já tem aí em suas mãos essas questões todas aí no seu slide, as suas questões separadas. A minha sugestão sempre é que você, antes de acompanhar a resolução da questão, tente resolvê-la aí na sua casa primeiro. Por quê? Porque se você só assistir a videoaula de maneira corrida, ou seja, 30 minutos, você vai assistir de maneira corrida sem parar para raciocinar, sem parar para resolver questões, você não está aprendendo efetivamente com esta videoaula. É importante, portanto, que você faça o seguinte: para o vídeo, resolve a questão, encontre a tua alternativa correta, depois acompanhe o comentário da correção, perfeito? Volta comigo então, se você não fez isso, então essa pausa agora, beleza? Letra B de baixinho. O termo no dia 3, na linha 8, e o termo no teutônio, linha 31, exercem nas orações em que ocorrem a função de complemento do verbo votar. Vamos lá, pessoal. O termo no dia 3, ele está te falando que no dia 3, que vai estar na linha 8, e o termo no teutônio, que está na linha 31, exercem nas orações em que ocorrem função de complemento do verbo. Pessoal, quando ele falar para você de complemento do verbo, na gramática da língua portuguesa, você não pode esquecer do seguinte: falou de complemento do verbo, estamos falando de objeto direto ou objeto indireto. Eu posso ter, obviamente, dois tipos de transitividade para o verbo votar. Eu posso ter quem vota algo, assim, ó, os deputados votaram a lei, ou eu posso também ter a transitividade indireta. Assim, ó, João votou em Hollenberg. Peraí, quem vota em alguém agora, tá vendo? Quando é uma pessoa, fica melhor a regência com em, preposição, verbo transitivo indireto, objeto indireto. Agora, quando você vota algo sem ser um ser animado, sem ser um ser humano, aí você vota algo, verbo transitivo direto. Perfeito? Então eu posso ter essas duas transitividades. Perceba que aqui, ó, primeira coisa que eu quero que você observe é que os dois, olha o que eles já têm aqui, ó. A preposição em. No dia, no teutônio, lembrando que no é em mais o. Em mais o. Então vamos, por favor, resolver lá essas duas linhas lá, ó, linha 8 e linha 31. Primeiro vamos à linha 8. Olha aqui, ó. E eu quero que você compare comigo o que está na linha 8 e o que está na linha 31. Olha o que está na linha 8. Está pronto para votar no dia 3? E olha para mim aquilo que está na linha 31. Pega para mim o final da linha 30 aqui, ó. Então votem no teutônio, que dá roupa e chapéu. Pessoal, repara comigo, olha só que beleza, olha que coisa. Está pronto para votar no teutônio? Olha o verbo votar aqui. Então votem no teutônio. Repara comigo, pessoal, lá na frase da linha 8, está pronto para votar no dia 3? Repara comigo. Por acaso eu tenho a ação de votar e aquilo que foi votado? Repara para mim na frase, tem a ação de votar, quem vota, vota algo, ou quem vota, vota em algo? Não tenho, meus amigos. Diferente do caso da linha 31, porque votem no teutônio. Eu tenho a ação de votar e em quem se vota, tá certo? Isso traz pra gente uma diferença, pessoal, porque o verbo ele só pode ser chamado de transitivo se eu tiver em quem recair a ação verbal. Por exemplo, quando eu falo está pronto para votar no dia 3, peraí, eu não tenho a ação de votar e em quem foi votado. Ou seja, esse verbo não transita. Se ele não transita, ele é verbo intransitivo. Logo, pessoal, quando eu falo votem no teutônio, peraí, aqui sim eu tenho a ação de votar e em quem foi votado. Então aqui eu posso falar que é verbo transitivo. Eu vou te falar que só de fazer essa constatação, você já poderia retornar lá para mim e dizer que esse item é errado. Eita ferro, professor, mas já nós temos aqui uma política, pessoal, que é o seguinte: o mínimo que você precisa saber para acertar a sua questão numa prova de concurso público. Por que você já poderia marcar essa questão? Lembra que ele falou que no dia 3 exerce a função de complemento do verbo. Peraí, se você acabou de observar para mim que votar aqui é um verbo intransitivo, porque eu não tenho em quem votar,
Perceba que não está escrito na frase, é preciso estar explícito na frase. Eu não tenho em quem votar, pessoal. Portanto, se ele é verbo intransitivo, significa que ele não tem objeto direto, assim como ele também não tem objeto indireto. Por isso que eu já pude marcar o item como errado. Agora, se você obviamente quiser continuar a sua classificação gramatical, observa comigo, ó. Quem vota, vota em alguém aqui na linha 31, ó. Verbo transitivo indireto. No teutônio é o seu objeto indireto. Na linha 31, perfeito, eu tenho um complemento verbal. Agora, pessoal, está pronto para votar no dia 3? Peraí, gente, no dia 3 é em quem ele vota? Não, pessoal, no dia 3 é quando ele vota. No dia 3, indica uma circunstância a respeito do verbo, indica quando ele pratica a ação de votar. No dia 3, pessoal, nada mais é do que um adjunto adverbial de tempo, tá certo? Comprovando para você que por ser adjunto adverbial de tempo, ele não é objeto. E por não ser objeto, ele não é complemento verbal, o que ratifica o fato da letra B da questão 1 estar incorreta. Perfeito? Letra C de casa. O sujeito da forma verbal tem, na linha 12, que está elíptico, refere-se a você. Olha lá, repara comigo, ó. O sujeito da forma verbal tem, na linha 12, que está elíptico, refere-se a você. Vamos lá comigo no texto, olha lá. Linhas 12 e 13. Olha o que ele fala para você, ó. Não tem problema. Na véspera, vai um caminhão buscar você e o pessoal. Calma aí, gente. Repara comigo. O sujeito da forma verbal tem da linha 12 refere-se a você na linha 13. Quando ele fala, não tem problema, quem é que não tem problema? É você? Não, pessoal. Quando ele fala não tem problema, o que é que não tem? Problema. Esse verbo aqui, pessoal, ele quer dizer, sabe o seguinte? Não há problema. Esse verbo aqui, pessoal, é o verbo haver. Inclusive, é incorreto gramaticalmente falando, pensando em norma culta, você empregar o verbo ter com o sentido de haver. Porque quando ele fala não tem problema, o verbo ter na língua portuguesa, ele é prioritariamente utilizado para indicar posse. Assim, ó. Eu tenho uma caneta em minhas mãos. Eu possuo uma caneta em minhas mãos. Agora, quando eu falo assim, tinha gente lá no portão. Peraí, tinha gente? Eu possuía gente? Não. Tinha gente significa existia gente. Ou melhor dizendo, havia gente no portão. O verbo ter, ele é, de maneira coloquial, utilizado com esse sentido. Entretanto, a norma culta não aceita esse uso. O correto é você usar o verbo haver. E o verbo haver, ele não tem sujeito, ele é um verbo impessoal da língua portuguesa. O verbo haver com o sentido de existir é um verbo impessoal da língua portuguesa. Verbos impessoais são aqueles que não possuem sujeito, tá certo? Pessoal, então o sujeito é você ali? Claro que não. Então a letra C também está incorreta, também está errada. Letra D. Dados os sentidos do texto, o emprego da vírgula logo após no teutônio é obrigatório. Ele está te falando que a vírgula após no teutônio, na linha 31, é obrigatória. Eita ferro, essa daqui, ó, é boa. Porque muita gente vai ficar pensando assim, poxa, será que é obrigatório? Vamos dar uma lidinha aqui e ver se precisa mesmo respirar ou não. Aí a pessoa vai primeiro ler pra mim assim, ó, sem respirar, vai ler com a respiração. Então votem no teutônio, que dá roupa e chapéu. Opa, respiração importante. Aí depois ela vai pegar e ler sem a respiração. Então votem no teutônio, que dá roupa e chapéu. A pessoa, pô, mas não é preciso respirar, essa frase é muito curtinha. É errada, essa vírgula não é obrigatória. Não vacila, gente, não é assim que resolve questão de vírgula. Questão de gramática de vírgula não é assim que se resolve. Repara pra mim uma coisa, tá vendo essa vírgula? Tá vendo esse que bem aqui? Por isso que eu digo sempre aos meus alunos o seguinte, ó. Que para você é um elemento suspeito na gramática da língua portuguesa. Quando você vê um que, você precisa saber se ele é pronome relativo ou se ele é conjunção integrante. Como é que você sabe a diferença entre eles? Peraí, chega aqui. O que? Quando ele é pronome relativo, é aquele que você troca por o qual. E o que, quando ele é conjunção integrante, é quando você troca a oração por isso, tá certo? Você está aqui no Grandicas, obviamente você já viu todas essas possibilidades aqui de conteúdos. Então vamos primeiro reparar para mim, se esse aqui é pronome relativo ou se esse aqui é conjunção integrante. Então votem no teutônio, isso, ou então votem no teutônio, o qual dá roupa e chapéu. Peraí, teutônio, o qual dá roupa e chapéu. Isso significa, pessoal, que esse que é um pronome relativo da língua portuguesa. Opa,
se ele é pronome relativo, você sabe de uma coisa, que essa oração aqui, ó, em que o verbo dar está colocada, essa minha oração aqui, ó o que ela é? Oração subordinada adjetiva. Você se lembra, né? Toda vez que eu estou na língua portuguesa resolvendo uma questão que tem um que e esse que é pronome relativo, peraí, se eu achei pronome relativo, eu estou diante de uma oração subordinada adjetiva. Aí você não pode esquecer do seguinte, falou em oração subordinada adjetiva, como é que eu diferencio as duas? Eu tenho a adjetiva explicativa e eu tenho a adjetiva restritiva. Como é que eu sei que a adjetiva é explicativa? Porque tem vírgula. E como é que eu sei que a adjetiva está restringindo, é restritiva? Porque está sem vírgula, não é verdade? E lembre-se para mim, o fato de estar com vírgula ou sem vírgula não muda a correção gramatical, mas altera completamente o sentido, tá? Por quê? Porque quando ele está sem vírgula, o sentido é de restringir, apresentar uma restrição. Quando ele está com vírgula, o sentido é de explicação. Repare comigo aqui, por favor, pessoal, que uma vírgula foi empregada logo após a palavra teutônio. Sabe por quê? Porque essa oração está aqui para ser uma oração subordinada adjetiva explicativa. Porque a intenção dessa oração aqui da roupa e chapéu é explicar quem é o teutônio e não restringir, separar um teutônio de outro. Então essa vírgula aqui, ela é obrigatória pelos sentidos do texto, até porque eu te falo o seguinte, se eu tirar a vírgula, passa a ter um sentido restritivo. Restringir significa separar. E separar, pessoal, peraí, separar significa que eu estou separando um teutônio de outro teutônio. Significa dizer o seguinte, que existe um teutônio que dá roupa e chapéu e um outro teutônio que faz qualquer outra coisa. Mas o texto está te mencionando, por acaso, outro teutônio? Não, não é a intenção dele no texto. Então essa vírgula, ela é obrigatória. Assim como seria obrigatório estar sem vírgula se por acaso eu tivesse dois teutônios no texto. Porque se eu tivesse dois, a minha intenção agora seria diferenciar esses teutônios. Perfeito? Então vem comigo aqui na tela, por favor. Essa vírgula aqui, ó, ela tem emprego obrigatório. Repara comigo, ó, dados os sentidos do texto, o emprego da vírgula após no teutônio é obrigatório. Com certeza, letra D correta. Repara para mim, pessoal, o tempo que a gente gastou resolvendo essa questão aqui, porque lógico que a gente está comentando passo a passo, mas olha quantos assuntos a Funiversa mistura numa questão só. Poxa, a gente já passou por pronome relativo, nós já passamos por pontuação, nós passamos por muitos assuntos em uma questão só, por isso que você precisa estar antenado em uma prova da Funiversa. Volta comigo. A preposição para está associada em todas as ocorrências no texto à ideia de direção. Pessoal, porque eu posso falar assim, ó. Eu fui a São Paulo, eu fui para São Paulo. São duas frases com sentidos diferentes. E lógico que está dando um sentido de direção, meta, não é verdade? Eu fui para São Paulo, significa que eu fui para São Paulo morar lá. Quando eu falo eu fui a São Paulo, significa que eu fui a São Paulo e eu pretendo retornar, tá certo? Essa é a diferença de sentido. Fui para São Paulo, fui, pretendo ficar lá. Fui a São Paulo, vou, mas pretendo retornar. Tá certo? Ele está dizendo para você, pessoal, que a preposição para em todas as ocorrências no texto foi empregada com esse sentido de direção, de que a pessoa vai, não é verdade? Lembre-se para mim que nem sempre a preposição para tem esse sentido, tá certo? E na verdade, eu quero que você repare para mim no texto, porque se tiver um para que não tenha o sentido de direção, a questão já está errada. Venha comigo, por favor, ao texto então. Olha só, eu gostaria que você observasse comigo, olha, eu gosto de achar aqui o para, olha aqui, ó. Linha 16, linha 36, tá aqui, ó. O coronel entrega os pontos. O caboclo sai para receber no armazém o chapéu, a fazenda, os sapatos. Olha só, o coronel entrega os pontos, o caboclo sai para receber no armazém. Peraí, gente, esse sai para... Peraí, se ele tivesse colocado assim, ó, o caboclo sai para a roça. Peraí, se o caboclo sai para a roça, é direção, é meta, mas ele sai para receber. Ué, a direção é receber? Claro que não, para a roça é uma direção. Agora, para receber não. Para receber significa que ele sai com a finalidade de receber. Olha aqui, ó, o coronel entrega os pontos, o caboclo sai a fim de receber no armazém o chapéu, a fazenda, os sapatos. Pessoal, toda vez que você conseguir trocar no lugar do para, o para por essa expressão, a fim de, lembrando-se para mim que é a fim de separado, porque a fim de junto indica afinidade, toda vez que ele for assim separado, pessoal, significa que esse meu para não indica direção. Ele está aqui para indicar finalidade. Finalidade, tá certo?
E como é finalidade, a gente achou um para que não dá ideia de direção. Isso já torna a minha alternativa E incorreta. Perfeito? Então, na primeira questão, nós já tivemos aí a letra D como a sua alternativa correta. Perfeito? Sem problemas. Vamos então à próxima questão. Infere-se das ideias do texto, expressas no texto, que... E você tem aqui essas alternativas todas colocadas. Ó, o município está localizado em terras de propriedade do coronel e do doutor Teutônio. Ele foi escrito em época de eleição. O título de eleitor é um documento acurado, exato. O Joca Bonfim vai fazer companhia ao doutor Teutônio no dia da votação. Há várias mulheres na varanda no momento da conversa entre o coronel e Severino. Uma delas bordando. Pessoal, repara comigo no seguinte, é isso que eu quero que você veja para mim para resolver essa questão. Essa questão agora já é uma questão de interpretação de texto. Até ele fala assim, ó, infere-se das ideias do texto, ou seja, significa que você vai ler o texto, você vai pegar as informações que estão no texto, mas você também pode ir além do que está dito, tá certo? Quando ele fala de inferência, inferência é o nível de fato da interpretação. Eu posso ir além do que está dito. Por exemplo, se eu chego aqui para você, digamos que eu trouxesse aqui para o estúdio uma criancinha e falasse assim para você, ó, gente, gostaria de apresentar aqui para vocês este garoto que é meu filho mais novo. Né? Segundo o texto que eu acabei de falar, você pode dizer que o Elias tem um filho. Agora, quando eu chego aqui e te falo assim, o Elias, esse aqui é o filho mais novo, você sabe de uma coisa, o Elias tem que ter pelo menos 2 filhos e um deles tem que ser pelo menos mais velho. Não é verdade? Isso eu não disse pra você, eu não cheguei pra você assim, eu tenho 2 filhos, esse é o mais novo, o mais velho tá lá em casa. Não cheguei falando isso pra você. Eu estou aqui falando pra você o seguinte, esse aqui é o mais novo. E você, por dedução, conseguiu chegar à conclusão de que se eu te apresentei o mais novo, eu tenho que ter o mais velho. Até porque eu seria um pouco estúpido, na verdade, um pouco imbecil, se eu chegasse aqui por acaso te apresentando um menino falando, esse aqui é meu filho mais novo, aí você me pergunta, professor, quantos filhos você tem? Eu falo, um só. Oxe, então ele é filho único não é filho mais novo, não é verdade? Então, lembre-se pra mim que a inferência é quando você pode ir além daquilo que está dito no texto, tá certo? Então agora vai ser preciso que você conheça um pouco do texto. Eu vou pedir, lógico, eu não vou parar aqui, porque senão a gente vai perder um pouco do nosso tempo para ler esse texto todo. Eu vou pedir que você, aí na tua casa, leia esse texto todinho, leia, e aí depois você vai, solta o vídeo e resolve essas questões comigo, fechou? Beleza? Então para a tela, ó lá, ó. O município está localizado em terras de propriedade do coronel e do doutor Teutônio. Pessoal, toma cuidado para mim, porque olha lá como é que ele começa o texto. Olha lá o que ele fala para você lá no começo. Por esta época, mas já há bastante tempo, numa cidade perdida no sertão maranhense, Severino, um homem que ganha a vida plantando algodão e cebola branca, estava na varanda da casa de um dos 2 donos de seu município. Os 2 donos, desnecessário dizer, são inimigos e Severino tem que ficar com um deles. Pessoal, quando ele fala para você nesse texto, os 2 donos, e você reparou para mim que ele está falando de um texto sobre eleição, pessoal, ele está falando dos 2 donos é porque eles são os 2 que carregam o poder do lugar, não é verdade? São os 2 que comandam o lugar. Mas não significa dizer que eles são donos porque estão dentro da propriedade dele, não, porque as propriedades pertencem ao município, não é verdade? As propriedades pertencem a esse município que está no Maranhão, o município maranhense. Pertence ao município. Só que esses 2 senhores que moram nessas 2 propriedades são os detentores do poder da região, tá certo? Por isso, olha lá para mim a letra A. A letra A. O município está localizado em terras de propriedade do coronel? Não, não é de propriedade não, tá? Está localizado, a gente pode falar que o município é do poder desses 2 homens, tá certo? Letra B, olha o que ele fala. Ele foi escrito em época de eleição. Ele está falando para você, pessoal, agora nessa letra B aí que ele está colocando para você, que esse texto, ele foi escrito em uma época de eleição. Vamos lá reparar comigo se ele é sim ou não? Repara comigo, pessoal. Olha o que ele fala lá no começo do texto. Por esta época, mas já há bastante tempo, numa cidade perdida no sertão maranhense, ou seja, ele está falando assim, ó, por essa época do que está acontecendo agora, mas já há bastante tempo, e o texto fala sobre um período de eleição, na verdade, fala de um período em que a pessoa estava numa situação eleitoral, na verdade. Então o que acontece? Se o texto fala de uma situação eleitoral, conta a história de uma situação eleitoral, e ele fala assim, ó, por essa época,
mas já há bastante tempo, você já consegue saber para mim o seguinte, ou seja, ele está falando, por essa época, que nem agora em eleição, só que há muito tempo atrás, não é verdade? Então repara comigo, pessoal, esse texto aqui eu consigo dizer, por conta desse detalhe aqui, ó, por esta época, que ele foi escrito em uma época de eleição? Com certeza. Então, a letra B é a alternativa correta, beleza? Vamos confirmar se as outras alternativas estão incorretas. O título de eleitor é um documento acurado, exato. Pessoal, falar um elemento acurado significa que o título de eleitor é um documento feito com cuidado, tá certo? É um documento... Deixa eu apagar aqui. Opa. É um documento feito com cuidado. Ou seja, ele está, pelo texto, você consegue perceber que o título de eleitor é algo que é feito de maneira exata, com muito cuidado, com muito esmero. Pessoal, repara comigo aqui no texto. Olha o que ele fala sobre o título de eleitor. Pega para mim, por favor, lá na linha... vem aqui comigo na linha 14. Mas não tem o chapéu, coronel. O chapéu que tenho é este aqui, de trabalho. Velho como o senhor vê. Que chapéu, homem? Não é preciso de chapéu para votar. É preciso de título. Já tem o título? Já. Então que sem o chapéu novo eu não voto não, coronel. E depois eu não tenho beck nem sapato. Repara que ele já mudou de assunto. Olha quando é que ele fala de título de eleitor. Precisa de título. Já tem título? Só de falar que já tem título, você já consegue perceber para mim que esse título foi feito com cuidado, que esse título foi feito com atenção? Claro que não, pessoal. Você não pode fazer essa inferência, aí já é uma extrapolação. Errado. D. O Joca Bonfim vai fazer companhia ao doutor Teutônio no dia da votação. Pessoal, se você reparou comigo bem no texto, se você prestou atenção na leitura, repare comigo aqui, ó, nesse trecho. Ele fala assim, ó, e a beca, coronel? O pessoal do governo vai votar todo mundo de beca nova. O Joca Bonfim vai votar com o doutor Teutônio. Eu disse para ele que o senhor também tinha fortuna, que aquele Teutônio é um canalha. Pessoal, repara comigo no seguinte, quando ele fala o Joca Bonfim vai voltar com o doutor Teutônio, significa que o Joca Bonfim vai votar no doutor Teutônio. Significa que eles dois estão trabalhando, ele pretende votar nele, tá certo? Ou seja, que eles estão trabalhando na mesma campanha. E não que eles estão acompanhando, não. É assim, ó, você está com... Como se alguém te perguntasse assim, ó, você está com a Aécio? Opa, eu tô com a Aécio. Vai, você está falando que você está com a Aécio, significa que você vai lá junto com a Aécio? Não, significa que você está disposto a votar no Aécio, está no mesmo rumo que ele. Então, pessoal, esse item aqui, ó, ele também está errado, letra D. E a última, letra E. Há várias mulheres na varanda no momento da conversa entre o coronel e Severino. Uma delas bordando. Se você reparou comigo, pessoal, aqui ao final do texto, olha o que ele fala aqui, ó. A que ponto chegou a corrupção? Exclama ele, a mulher que borda na poltrona em frente. Peraí, exclama ele, a mulher. Só porque ele falou que exclama a mulher que borda na poltrona, você já consegue dizer pra mim que tem mais de uma mulher lá? Claro que não, você consegue me dizer só que tem uma mulher e que ela tá bordando. Pessoal, então tem várias mulheres? Não, é errado. Letra E também é errado. Perfeito, gente. Repara comigo então só no seguinte. Questão de interpretação de texto que não te oferece muita dificuldade, tá certo? Não é o fim da picada a resolução de uma questão dessa, tudo bem? Então, pessoal, faça o procedimento que eu te falei. Leia as alternativas para que você leia o texto, sabendo aquilo que te vai ser cobrado, e na sequência, vá ao texto já conhecendo aquelas que serão as perguntas feitas a você. Tudo bem? No próximo bloco, continuaremos a resolução de questões para o nosso Grande Dicas. Até daqui a pouco.